deboche, não está debochando da morte, né? É um humor fino, por quê? Porque ele está no elemento da pura afirmação. A morte é uma ilusão, né? O que seria a morte? A morte do movimento? A morte desse corpo e dessa mente? Mas esse corpo e essa mente, o que é? É potência de diferenciação. Aliás, esse corpo e essa mente é resultado de um princípio eterno de diferenciação e de produção do novo. Então, não há, como diz Bergson, nenhum momento em todo esse universo que não seja inédito. É radicalmente inédito. Não há nenhum ponto de vista de um virtual que se atualiza que não seja inédito. Então, se eu sou uma potência de criar novidade, e não tem nada a ver com a moda aqui, né? Eu sou uma potência de criar realidade, ou diferenciar. Como diz Lucrécio, a natureza é a alegria do diverso. Diferenciar é esse movimento de alegria, de potencialização na existência, de multiplicação, de produção infinita de uma realidade inesgotável. Uma produção infinita de si mesmo. Deus em Spinoza, Deus como fábrica, autoprodutor de si e de tudo que existe, da natureza naturante e da natureza naturada, né? Então, é nesse movimento. Nós não estamos nesse elemento? Se nós não estamos nesse elemento, é preciso aprender a rir, ou ser objeto de riso, e não tomar esse riso como ofensa, como diz Nietzsche. É preciso aprender a rir de si mesmo. Eu acho que aqui a gente, no momento que a gente consegue rir de si mesmo, aí sim. Rir de si mesmo é quando eu me percebo em alguma tolice, em alguma fixação, em alguma rigidez, em alguma distração mecânica automática que faz com que eu esteja cegamente investido num movimento e o presente me destitua daquilo, porque o presente é isso que não para de passar. Mas eu estou naquilo que não para de fixar. Ora, entre aquilo que não para de fixar e aquilo que não para de passar, tem um contraste. Eis o curto-circuito, eis aquilo que dispara a risada. Tem algo em nós que não para de fixar, tem algo em nós que não para de passar. Que bom que eles se encontrem e que isso que não para de passar se torne dominante. Aí eu consigo rir. Porque o que não para de passar não vai me levar para a morte, ao contrário. É isso que me mantém na condição de criação, de eternidade na existência. Por isso o riso dos deuses. Por isso eu posso rir. E morrer de rir quando eu ouço alguém dizer que a realidade é única, né? Então, eu acho que tem muita matéria interessante aqui para a gente se libertar, para a gente se liberar realmente. Porque em muitas situações é difícil de rir, né? Tem situações terríveis, bem difíceis de rir, mas é um desafio. É difícil de rir? Até que ponto é difícil? Às vezes você leva 20 anos para rir de uma coisa, que seja, mas chegue num momento e consiga rir. Então, tenha isso como meta. Se existe, sei lá, alguma virtude na criação de metas, né, crie essas metas. Seja capaz de rir daquilo que te fixa. E que te tolhe ao mesmo tempo. É um tolimento, é um roubo, é uma morte, é um parasitismo, é uma fixação, é uma destituição da potência da vida. Então, estar vivo, o que é? Estar vivo é ter potência plástica, dinâmica, criativa. Se fixar é a morte em vida. O riso é sinal de saúde. Só ri quem tem uma grande saúde, né? Então, eu acho que o elemento do riso, né, é mais importante do que, claro, sempre é assim, que as propriedades do riso. Então não vamos ficar presos a uma propriedade do riso, né? Fazer rir, né? Vamos entrar no elemento fino do humor. Então é aí que tem que chegar mesmo. Então, você tem aquilo que diz Bergson, tem 1000 livros sobre comédia e sobre o riso, 1000 livros, e todos geralmente ficam nas propriedades ou no efeito do efeito. Uma situação é risível, mas aí não chega no elemento mesmo. Qual é o elemento? Qual é o metal do riso? Ele diz, existem os minérios, né? Então, por exemplo, o movimento, aquele que tropeça e cai, tem um minério ali, né?
aquele que arma uma situação para alguém que é muito sistemático. Então vai lá e muda o objeto e o cara simplesmente se relaciona com aquilo como se o objeto fosse o mesmo. É risível. Ou aquele que está fixado numa circunstância, ou numa ação automática, mecânica, ou numa atitude, que é sempre a mesma, num cacoete, num gesto, enfim, ou num gesto onde se revela a ingenuidade inconsciente, tipo, sei lá, alguém que diz sei lá, eu odeio a cólera, e aí se encoleriza ao mesmo tempo. Sei lá, exemplo bobo, vai. Ou então, uma fixação numa ideia, né? O cara é tão ligado a uma ideia, a uma realidade, que, sei lá, tipo aquela imagem que Aristófanes faz, se não me engano é de Sócrates que ele faz essa imagem, né? É o filósofo olhando para o céu das alturas ideais e, sei lá, cai dentro do poço, né? É risível, né? Ou então, Dom Quixote, né? Narciso, né? Então, aliás, é isso, Narciso, imagem privilegiada, é o vaidoso, é o vaidoso, é o vaidoso. O que o vaidoso acha? Ele acha que ele é... Gente, mas é o contrário, ele está no círculo vicioso, ele está naquela reflexão em si mesmada. Ora, o que é de fato potente que poderia se orgulhar disso? E aí é um orgulho alegre, realmente alegre, uma espécie de glória livre, desprendida, né? É saber que eu sou capaz de me manter nesse processo de diferenciação e não de espelhamento. Na diferenciação você não tem espelho, você quebra os espelhos. Então, o riso é para quebrar os espelhos. Outro inimigo do riso: a tolice, a vaidade e os espelhos. Quebrar o plano do reconhecimento. O reconhecimento é risível, a ressonância não. A ressonância é diferente do reconhecimento, né? Então, esses elementos, eles são extremamente aliados da vida, por isso que essa crueldade, ela é amorosa, né? E talvez a mais amorosa das crueldades, né? É uma destruição inocente, talvez a mais inocente das destruições. Por quê? Porque esse não do leão em Nietzsche é o não que rebaixa a vida, é o não que diz não à separação da vida do que ela pode. É o não que liga novamente, vai lá na nossa dimensão virtual, assim como a arte faz, e atualiza imediatamente sem nenhuma mediação. Porque a mediação impede de eu acessar o virtual e impede de eu me atualizar no imediato. O Foucault diz, o tempo presente é o intempestivo. Aliás, o Nietzsche diz isso. O Foucault diz uma palavra oposta. Ele diz, o atual. Olha que louco. Então, um diz que é o inatual, outro diz que é o atual. Estão dizendo a mesma coisa, a mesma coisa. O Nietzsche diz, é preciso ser intempestivo. O que ele quer dizer com intempestivo? É preciso destruir as formas que capturam a vida no presente. É isso que ele quer dizer com intempestivo. Não ser deste tempo, mas não fora do tempo, ser contra este tempo, a partir de um efeito de devir. Estar em devir já é realizar um debate, um combate entre as forças e, por efeito, contra aquilo que impede os nossos devires ativos. E o que é o atual de Foucault? O atual de Foucault é o mais imediato, assim como em Bergson, é o mais imediato. E por que a gente não atinge o imediato? Porque a gente olha para as coisas e só vê delas o que interessa para a gente, para o bem e para o mal. Se um fogo começa a pegar aqui dentro, eu preciso sentir que o fogo vai me queimar e pode me matar, eu tenho que fugir. Então, assim que eu percebo o fogo, será que eu consigo admirar o fogo em todas as suas potencialidades? Num momento de pânico, não, eu fujo. Eu só vejo aquela ameaça. Ou então eu uso o fogo para assar o frango. Bom, então aqui, esse fogo me serve para assar ou para me esquentar. Ora, mas o que é o fogo? O fogo é uma pluralidade de sentidos e de potencialidades, mas eu reduzo ele a isso. Então, isso é o atual? Não. Isso está me separando do atual do fogo. O que é o atual do fogo? É toda a potência do fogo ali em ato.
em vários sentidos ao mesmo tempo, ele está coexistindo em várias direções, mas eu só estou vendo uma a partir do meu interesse, da mediação necessária à minha sobrevivência. Então eu estou separado do imediato do fora, assim como eu estou separado do imediato de dentro, através do quê? Dos meus sentimentos. Eu tenho paixões e sentimentos. Mas como eu estou separado de mim mesmo pelas minhas paixões e sentimentos? Interessante, né? Nós fazemos uma imagem da alegria em nós, da alegria que nós sentimos. Então eu estou alegre, estou me sentindo alegre. Ora, eu estou separado do virtual que gerou essa alegria. Eu estou me sentindo triste. Eu estou separado do virtual que me levou nessa condição. Então, encontrar o imediato de mim mesmo, assim como ou de dentro, assim como encontrar o imediato de fora, dá para chamar assim, virtual e atual. E fazer os dois se ligarem sem mediação. Essa é a função da arte. E essa é a função da vida inteira. Estar vivo, estar à altura do acontecimento, que é existir, que é viver, ser digno da vida, né? Desse presente, desse dom que é viver, eu acho que é chegar, estar nesse nível. Como diz o Spinoza, não se contentar em ser parte, mas tomar parte. Ou como diz Nietzsche, se Deus existisse, como eu suportaria não sê-lo? Né? Ou seja, eu sou um Deus em ato, eu sou uma potência de criação de realidade em ato. Né? E aí é incrível, né? Porque a vida, ela se bifurca, ela se diferencia. Imagina a vida em planta, em vários animais, em mamíferos, vertebrados, moluscos e não sei o quê, né? Em inteligentes. São variações da vida, ela vai se diferenciando. É assim que, então, o que é a vida? É uma potência de se diferenciar, de se ramificar. Né? Estar vivo, né? O que o Bergson chama de impulso vital, né? O impulso vital é um princípio de diferenciação de uma zona virtual, né? De uma duração. Que duração que é essa? Tem muitos níveis de duração. Tem o nível de duração da Terra, do Sol, do Sistema Solar, da Via Láctea, da nossa galáxia, de outras galáxias, enfim, antes do Big Bang, depois do Big Bang, tem mil dimensões de durações. De uma ameba, de um átomo, de mim mesmo, enfim, são muitos planos de duração. Tem o plano de duração da matéria, a vida que se apropria da matéria e cria esse corpo, né? Enfim, então, são diferenciações. Nós nos libertamos assim. O que é pensar, se não fazer a diferença? Por que a filosofia é interessante? Porque a filosofia vem dizer assim, ó, alhos não é bugalhos, sei lá, pô. Alhos não é bugalhos. Não confunda com bunda, sei lá. Agora falar. É muito interessante você fazer a diferença. A vida se intensifica, ela se potencializa. Diz, olha, isso é diferente daquilo. Né? O Bergson diz, não confunda o que dispara, o que mostra o cômico, né, com a causa do cômico. Né? Ele diz, mas todos os teóricos do cômico confundiram. Por que então é interessante distinguir? Porra, a gente fica muito mais potente, forte, alegre, dinâmico, mais capaz de criar um novo. E isso é o movimento da vida, isso é o movimento do cosmos, é o movimento da natureza, esse processo de diferenciação. Né? Então, é por isso que o riso, o humor, é tão importante como força aliada. Assim como ter a morte como aliada. Né? A morte como aliada, na verdade, coincide com o riso como aliado. Né? Porque a morte como aliada, o que é exatamente a morte como aliada? É destituir a tolice da ideia da morte e, ao mesmo tempo, perceber que existe um inesgotável de cada acontecimento. Ora, o humor é a mesma coisa, só sou capaz de rir, por quê? Porque eu acho graça, né? Da vida pobre, atolada, que se apega às formas e às fixações. Mas, porra, é a vida? Mas a vida não é isso. Isso é o extrínseco da vida, eu dizia. Há um extrínseco. Então, será que então, rir da vaidade, né, do reflexo, como sou bacana, ou rir
do tolo, né? Ri da exterioridade imitável ou do extrínseco. Acho que é esse o ponto, né? O que é o elemento interessante do extrínseco? A imagem, a imaginação. É um modo extrínseco de aproveitar a matéria, né? Mas existe uma potência aí? Existe. Mas não é uma potência lógica. Se existe uma lógica da imaginação, a lógica da imaginação é diferente da lógica do pensamento, ou da lógica da vida, ou da lógica do cosmos. Há uma lógica cósmica na imaginação? É um aspecto, assim como há uma lógica no sonho, né? Mas são maneiras de operar, de se articular, de se ligar. Agora, a hora que eu acredito que a relação entre uma coisa com outra, uma relação de exterioridade, diz alguma coisa de verdade ou de realidade, é cômico. É cômico. Mas os homens não estão aí totalmente. Então, o homem é risível. Então, agora, me lembrando de Nietzsche de novo, qual é o grande perigo que o homem corre? O homem no sentido genérico, o ser humano, os seres humanos correm, né? Diz Nietzsche, são dois. Sentir nojo do homem ou da humanidade, a maneira como o homem se relaciona em sociedade, sentir nojo do homem e até de si mesmo, né? E sentir piedade, né? Compaixão. Diz o Zaratustra, né? Diz um homem superior que sobe a caverna do Zaratustra: conheço o machado que pode te abater. É a piedade pelo homem superior, né? É a compaixão pelo homem superior, é a compaixão por Kant, né? Seria isso, o homem superior é esse homem, né? Que não precisa mais de Deus e que ele é pura moral, ele é pura autoridade, ele é idêntico à lei, né? A lei, a norma, o desejo são uma coisa só. A piedade por esse homem é para ter piedade. Então, ao invés de ter piedade, né, ou de sentir nojo, qual é a arma? É o humor. É o humor. Mas como eu posso ter humor? Se eu tenho o elemento afirmativo. E aí, de novo com Nietzsche, seria o super-homem. O que é o super-homem? O super-homem é aquele, ao meu ver, seria isso. É aquele que vive na ponta do acontecimento, no imediato do acontecimento. O acontecimento como horizonte imediato da potência que está em variação. Então, isso para mim, o super-homem é aquele que ultrapassa a representação. É algo dificílimo, complexo, inatingível, mítico? Nada disso. É totalmente praticável aqui e agora. É preciso a gente atingir essa simplicidade. Isso, no fundo, é simples, apesar de ser complexo, é simples. Por quê? Porque há essa vontade, esse investimento, essa necessidade, essa urgência de fazer com que o imediato suba de dentro e também venha de fora. E ligue, né? Faça coexistir o dentro com o fora. Ele se toque imediatamente sem a mediação da representação. Que representação? Os nossos estados sentimentais, psicológicos, assim como os nossos estados de percepção. Deleuze diria, o percepto sob a percepção, o afeto sob o sentimento. O afeto é o imediato do dentro, e não a mediação do sentimento ou da paixão. E o percepto é o imediato do fora, não a mediação da percepção. Então, se relacionar com um puro percepto, talvez é isso. O que é o presente? É aquilo que não para de passar. Ora, isso é um puro percepto. Isso é um puro percepto. O presente é o que não para de passar. E eu posso fazer desse puro percepto o princípio de atualização. O que é mais atual? Agora. O aqui do movimento e o agora do tempo. O aqui do movimento e o agora do presente. É isso que não para de passar. Né? E se divide ao mesmo tempo em o que está ainda por vir e o que já foi. Entre o futuro e o passado. Então, o presente é o que se desdobra ao mesmo tempo em futuro e passado. Ainda está por vir. Existe uma duração que abocanha uma parte do futuro, ainda está por vir, mas ao mesmo tempo já está aqui. Né? E já foi, mas também ainda está aqui. É o passado imediato e o futuro imediato, no fundo, isso é presente. Então há uma linha de duração. Aqui eu tenho o quê?
em contraponto a esse instante matemático ideal, que é o que não para de passar, que nunca é, existe uma copresença da duração, que é presente. Então, o que é o corpo? O corpo é uma linha de tempo. Ele não é meramente físico, né? Porque ele se estende para um passado imediato e para um futuro imediato. Ele é essa duração mais contraída do tempo. O corpo, então, é uma contração, né, do tempo. Nós somos uma contração do tempo. E a contração, ela tem o aspecto, ela tem duas pontas. A ponta do cone, que segue exercendo a contração em relação ao futuro. E como contrair, então, o futuro? Você contrai e, ao mesmo tempo, distende a matéria. Olha que interessante. A matéria não pesa mais. A matéria se torna leve, pena, pluma. Como diz Nietzsche, a Terra quer chamar-se a leve. Vamos rebatizar a Terra. A Terra não é o espírito de gravidade que leva para baixo. A Terra é a leve. Ela é... Então, é esse movimento. A contração, de modo tal que... Então, eu tenho uma ponta no presente e outra face no passado. Entre o passado e o presente. Eu sou essa linha estendida entre o passado e o presente. Isso é a minha duração. Ao mesmo tempo, é a minha tensão, que sob o presente é uma contração, sob o passado é uma distensão. Então, essa distensão, contração, né? Essa tensão, esse tônus de desejo, tem vários tônus, a minha alma tem 1000 tonalidades, como diria o Kolosowski. Mil tonalidades, mil tons da alma, 1000 tons de intensidade, né? O movimento tem esses tons, o pensamento tem esses tons, o tempo tem esses tons, né? Então, é aqui que eu me ligo com o fora. O que é o fora? É a matéria, né? Mas o que é a matéria? Atrás de cada imagem material não tem tempo, não tem movimento, não tem espessura? E aí Bergson vai dizer sim. Existe qualidade lá. A qualidade não vem de nós que atribuímos à matéria. A matéria tem qualidade própria, tem duração própria, tem espírito, não tem matéria sem espírito. Não tem matéria. Assim como o nosso corpo, aquilo que diz Spinoza, não existe corpo sem ideia. O que é a nossa alma? É a ideia do corpo. Mas o que é a ideia? A ideia é o tempo. A ideia é a duração. A ideia é o incorporal do corpo. É o que coexiste com o corpo, né? Ela é mais que o corpo, é menos que o corpo? Falso problema, né? Por quê? Porque o que é o mesmo é a potência que está no corpo e no incorporal, que está no movimento e na duração. Isso que é o mesmo, mas que se diferencia. Então, essas alternâncias entre corpo e pensamento são ferramentas dinâmicas de versatilidade, de flexibilidade, de plasticidade, de diferenciação, né? Se eu estou nessas ferramentas, se eu estou nessa ponta de atualização, né? Eu, ao mesmo tempo, estou desfazendo o quê? As mediações, as marcas, as fixações, né? O que nos torna tolos, animais tolos. Como diz Estamira, radículos, né? Quadrúpedes, igual os quadrúpedes, radículos. O que nos torna tolos, né? Essa nossa covardia. Então, eu acho isso, que, não sei, eu acho que já está avançada a nossa hora, né? Está na hora da gente, não sei se vocês querem também debater algo, enfim, eu fiquei provocando vocês a falarem no início, e eu acabei mais falando eu do que tudo, como sempre, né? Mas dá para a gente seguir, não sei, como é que está a hora? 7 minutos para as 10. Ah, então está no tempo, né? É isso? Eu oficialmente até 9h30, então... Ai. É bom, mas a gente atrasou meia hora também, então compensou. É isso? Tem alguma questão? Não? Colocação? Não? Eu acho que a gente está no elemento. Foram já, esse é o terceiro encontro, e a gente vem num aprofundamento e num crescendo, né? Sempre em cima do mesmo elemento. Falando sempre da mesma coisa, de modo diferente, né? Eu acho. Eu sinto que é sempre diferente um pouco, né? E a gente ainda tem, não sei lá, quantos encontros, daqui a pouco vamos ter o próximo, né? Aí vocês vão ainda anunciar, remarcar, aliás, marcar, né? Agendar, que ainda não foi marcado. E aí, se vocês quiserem, eventualmente,
criar questões e enviar por e-mail aqui para a Kay, para o Zeta, ou para mim mesmo, quiser anotar meu e-mail, fugante@escolanomade.org, né, enviem, e aí a gente vem também com outro dinamismo, porque eu tento imaginar também o que é mais essencial, o que é mais... E foco nisso, eu faço uma viagem comigo mesmo, enfim, é como se eu estivesse falando, eu falo para mim mesmo antes de tudo, porque eu sou o cara que mais brigo para ter humor, para ter esse elemento fino dominante em mim, porque eu sou muito mal-humorado muitas vezes, e às vezes, e tem coisas que eu não consigo, então eu faço realmente um trabalho sobre mim mesmo, o tempo inteiro eu estou combatendo. Então, isso tudo que eu falo, eu estou falando para mim, antes de dizer para você, longe de mim querer dar conselho. Né? E, aliás, eu sou o que mais preciso ouvir isso que eu mesmo falo, por isso que eu acho bom para mim. Então, eu venho aqui, falo com a maior satisfação, fico alegre porque falei para mim mesmo aquilo que mais eu precisava ouvir e espero que isso coincida com aquilo que vocês precisem ouvir também, que vocês queiram ouvir, enfim. Né? Porque realmente é difícil esse tipo de vida. O homem ele entrou em falsos problemas, se enredou tanto em falsos problemas, que ele se tornou um animal realmente risível, né? O objeto de riso. Então tem que ter algo em nós que se destaca desse homem que nós nos tornamos, né? Para poder rir de nós mesmos. Né? É um esforço, ao mesmo tempo é uma leveza, né? Então, fazer com que isso seja leve, que nem a dança, né? Fazer com que esse riso realmente dance em nós. Acho que é, enfim, isso aí. Então tá bom, né? Obrigado e até a próxima.